Você já parou para pensar como as pirâmides do Egito foram construídas há milhares de anos, com uma precisão tão absurda que até hoje desafia cientistas, engenheiros e historiadores do mundo todo? Neste vídeo, você vai descobrir 10 segredos das pirâmides do Egito que ninguém te conta. São fatos reais, descobertas recentes e algumas teorias que podem até parecer coisa de outro mundo, mas que te farão ver essas estruturas com outros olhos. Fica comigo até o final, porque o segredo número 7 vai mudar totalmente o que você aprendeu sobre o Egito na escola. Vamos começar pelo primeiro segredo, e talvez um dos mais impressionantes. 1. O alinhamento com as estrelas. A grande pirâmide de Quéops, também conhecida como pirâmide de Gizé, está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E quando eu digo perfeitamente, é sério. O erro é de menos de 0,05 grau. Isso é algo difícil até para as construções modernas. Mas não para por aí. As 3 pirâmides principais estão posicionadas de forma a reproduzir o exato alinhamento das 3 estrelas do cinturão de Órion, um padrão que aparece em várias culturas antigas. Os egípcios associavam Órion ao deus Osíris, senhor do submundo. Mas, como eles sabiam disso há milhares de anos, sem telescópios, sem tecnologia moderna? Coincidência ou conhecimento avançado? 2. O peso e transporte dos blocos. A Grande Pirâmide é composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra. Cada um pesa, em média, 2,5 toneladas, mas alguns chegam a impressionantes 80 toneladas. E tudo isso foi transportado por dezenas de quilômetros, sem a ajuda de guindastes, tratores ou tecnologia moderna. Como? A teoria mais aceita diz que eles usavam trenós e molhavam a areia à frente para reduzir o atrito. Mas, vamos ser sinceros, isso explica mesmo o transporte de milhões de toneladas de pedra com tamanha precisão e rapidez? Muitos estudiosos acham que ainda falta uma parte importante dessa história. 3. Câmaras ocultas nas pirâmides. Recentemente, usando uma tecnologia chamada muografia, que detecta partículas cósmicas, cientistas encontraram uma câmara secreta dentro da pirâmide de Quéops. Uma sala nunca antes acessada. Ninguém sabe o que tem lá. Poderia ser apenas uma estrutura de alívio de peso, ou algo muito mais significativo. Tesouros, documentos, objetos ritualísticos, ou até uma tumba ainda intacta. Por enquanto, essa câmara permanece fechada, aguardando um método seguro para ser explorada. E o mistério continua. 4. A precisão milimétrica da construção. Os blocos da pirâmide são encaixados com tamanha precisão que não passa uma lâmina de barbear entre eles. Isso mesmo. Sem argamassa, sem cimento, apenas pedra sobre pedra. Isso requer um nível de habilidade técnica simplesmente impressionante. Como conseguiram isso com ferramentas de cobre em pleno ano 2500 a.C.? Alguns engenheiros modernos já afirmaram que seria extremamente difícil repetir esse feito com os recursos que eles supostamente tinham na época. Estamos falando de uma engenharia que, de tão avançada, parece ter vindo do futuro. 5. A temperatura interna sempre estável. Mesmo debaixo do sol escaldante do deserto, a temperatura dentro da Grande Pirâmide permanece surpreendentemente constante, cerca de 20 graus Celsius. Ela age como um isolante térmico natural. E lembre-se, estamos falando de uma construção feita só com pedra, sem ventiladores, sem tecnologia, sem eletricidade. É como se a pirâmide tivesse sido projetada para manter um clima interno ideal, o que levanta muitas questões. Seria isso por acaso ou intencional? E se foi intencional, como eles descobriram isso naquela época? 6. Propriedades eletromagnéticas misteriosas. Alguns estudos mais recentes, inclusive realizados por cientistas da Rússia,
apontam que as pirâmides têm propriedades eletromagnéticas intrigantes. Elas parecem concentrar energia em certos pontos internos, como se o formato em si canalizasse frequências específicas. Isso gerou muitas teorias, desde efeitos naturais do formato geométrico, até ideias de que os egípcios usavam as pirâmides como centros energéticos, ou até dispositivos de captação de energia. Lógico que ainda não há consenso científico sobre isso, mas o fato é, o comportamento eletromagnético das pirâmides é real e é diferente. 7. As pirâmides não foram construídas por escravos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. A imagem clássica de milhares de escravos sendo chicoteados para construir as pirâmides está errada. Descobertas arqueológicas mais recentes mostram que os trabalhadores eram bem alimentados, moravam em vilarejos ao lado das pirâmides e até recebiam cuidados médicos. Eles eram altamente especializados e tratados com respeito. Alguns até foram enterrados próximos das pirâmides. Uma honra enorme no Egito Antigo. Isso nos mostra que o projeto era uma missão nacional, talvez até espiritual, não um castigo imposto a prisioneiros. 8. A ausência de hieróglifos. Um detalhe curioso e pouco falado. As câmaras internas das pirâmides estão praticamente vazias de inscrições. E isso é estranho porque os egípcios registravam tudo. Hieróglifos, desenhos, rituais, oferendas. Tudo era documentado nos templos e túmulos. Mas as pirâmides são praticamente silenciosas por dentro. Por quê? Alguns sugerem que elas tinham um propósito mais simbólico, espiritual, ou até funcional, como uma tecnologia perdida. Seja como for, a ausência de registros levanta ainda mais perguntas do que respostas. 9. A verdadeira idade pode ser muito maior. Você aprendeu na escola que as pirâmides têm cerca de 4.500 anos. Mas e se eu te disser que talvez elas sejam ainda mais antigas? Alguns geólogos analisaram os sinais de erosão na esfinge e em blocos próximos e sugerem que só chuvas fortes e prolongadas causariam aquele desgaste. Só que o Egito não vê chuvas assim há mais de 10.000 anos. Isso levanta a hipótese de que as pirâmides ou estruturas próximas podem ter sido construídas por uma civilização ainda mais antiga do que os próprios egípcios. Se for verdade, isso muda tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. 10. Pirâmides, em vários cantos do mundo. E agora, o último segredo, mas talvez o mais inquietante. Por que existem pirâmides espalhadas por todo o planeta? México, Peru, China, Indonésia. Todas essas civilizações construíram pirâmides em épocas diferentes, com culturas distintas e, teoricamente, sem contato umas com as outras. Como isso é possível? Como tantos povos distantes chegaram à mesma ideia de monumentos gigantes em forma de pirâmide? Alguns dizem que é coincidência, outros que havia uma civilização global antiga, agora perdida, e os mais ousados falam até em ajuda extraterrestre. As pirâmides do Egito continuam sendo um dos maiores enigmas da humanidade. Não importa quanto a gente estude, elas sempre escondem algo a mais. E talvez, no fundo, esse seja o verdadeiro segredo delas. Manter a gente sempre curioso, buscando respostas, tentando entender o que parecia impossível. Se você curtiu esse mergulho nos mistérios das pirâmides, deixa o like, comenta qual desses segredos mais te surpreendeu e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima! E continue explorando os mistérios.